Olá pessoal do Geek Center Brasil, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês aqui o Xperia M4 Aqua, o intermediário da Sony. Muita gente deve estar se perguntando por que o review desse aparelho demorou. Como vocês podem estar percebendo, não estou com a voz muito boa, minha voz ainda está meio estranha, estou com um pouco de crise de tosse, então eu acabei atrasando um pouquinho para produzir esse review, mas aqui estamos novamente. Eu vou primeiramente abaixar um pouco do brilho e vamos falar um pouquinho aqui desse aparelho hoje. É um intermediário da Sony, não é um aparelho topo de linha, só que ele tem algumas características de topo de linha. Inclusive ele é muito parecido, com a linha Z. Ele é muito parecido com a linha Z, não tem como negar. Mas isso nós vamos conferir lá no review, que tá super legal. Vamos conferir? Solta a intro. O Xperia M4 Aqua traz o design Omnibalance da Sony, já conhecido desde a linha Z, que foi introduzida originalmente com o Xperia Z, assim como o design Omnibalance. É um design simples, muito bonito e que principalmente traz seriedade, leveza e elegância ao dispositivo. Isso acaba deixando ele com uma cara muito bem acabada, mesmo usando plástico na traseira. Ele pesa 136 gramas e tem 7,3 milímetros de espessura, o que faz ele um smartphone leve e fino, principalmente para você colocar no bolso, então ele não fica tão aparente quanto outros smartphones. A pegada para um smartphone desse tipo era para ser um pouco mais estranha, justamente por ser super plano. No entanto, a pegada é confortável e você acaba não tendo que fazer muitos malabarismos para chegar no outro lado da tela. Pelo contrário, você faz menos manobras para chegar do outro lado. Algumas são necessárias. Sim, mas você ainda continua tendo uma boa pegada nesse smartphone. Uma das coisas que nós sentimos falta na maioria dos smartphones é um botão para câmera, que está presente aqui, está presente na maioria da linha Z da Sony. Isso é muito legal e permite que o dispositivo tire fotos mais rápido e abra a câmera mais rápido. Outro ponto interessante desse smartphone é que ele é à prova d'água. Isso significa que você pode deixar ele cair na água. Só que tem algumas restrições. A primeira delas é simplesmente o fato de que ele não pode cair em água clorada ou com sal. Se isso acontecer, você deve lavar com água da torneira e esperar secar. Como ele tem a USB destampada, isso significa que você terá que esperar o secamento total da entrada antes de colocá-lo para carregar, ou você vai provocar um curto-circuito e vai danificar o smartphone todo. Então deve-se atentar a esse ponto, o que era diferente na linha Xperia Z3 para baixo, já que ele tinha USB tampada. A conexão para fone de ouvido segue a mesma regra, apesar de não ter quase o mesmo efeito. Quando você coloca o smartphone na água, os alto-falantes e outros componentes podem ficar um pouco defeituosos por algum tempo até que seguem totalmente. No entanto, nenhum dano é colocado no dispositivo. Ainda assim, a Sony fala para você não introduzir o smartphone todo na água ou colocar em águas com outras substâncias além do cloro e do sal. Então a água ela deve ser doce e sem nenhuma impureza. Ele é simples e bonito, então você tem uma cara de premium. Uma cara premium aqui, o que é muito legal. No entanto, ele ainda usa plástico aqui na traseira, o que é meio ruim. O design ele segue bem a linha Z. Ele é bem parecido com a linha Z3, como o Z3 e o Z3 Compact, Z3 Duo e outros. E ele é extremamente confortável de se segurar. Mesmo sendo totalmente plano, não tendo nenhuma concavidade aqui, nenhuma curvatura, você acaba tendo linhas muito boas que permitem você segurar o celular com mais firmeza. Vamos aos posicionamentos dos botões. Aqui nós temos a conexão para os SIM cards, então ela é protegida com uma pequena borracha que não permite que entre água. Essa é uma das características do M4 Aqua, então tem uma borracha aqui. Vou fechar aqui direitinho, porque senão entra água. Aqui nós temos o botão de energia, dois botões de volume, um botão de câmera, aqui um alto-falante, aqui a conexão para cartões micro SD, conexão USB destampada. Aqui nós temos um microfone, aqui uma conexão 3,5 mm. Aqui embaixo nós temos outro microfone, outro alto-falante, dessa vez para chamadas, sensores de proximidade, luz, entre outros, e a câmera frontal. Aqui atrás nós só temos a câmera e o flash. Além disso, nós temos alguns logos da Sony e nada mais do que se falar. A tela dele é de 5 polegadas, resolução de 1280 por 720, com 294 ppi de densidade. Assim como eu falei,
O tamanho da tela frente ao corpo do aparelho é confortável e você consegue usá-la sem muitos problemas. Ainda assim, o Xperia M4 Aqua possui uma tela apenas IPS, o que poderia ser melhorado com alguns truques de software que já foram vistos em outros smartphones da Sony, como o Triluminous e outros. Ainda assim, a saturação de cores é boa, o brilho é bom e você não tem muitos problemas para visualizar conteúdo na tela. A tela tem boa resposta e também um bom brilho com a luz do sol. Você não tem muita dificuldade de ler conteúdos. E mesmo assim, quando você está dormindo ou na cama com a tela justamente virada para o seu olho, o brilho mínimo é bom para você ler e se adapta bem, né, à iluminação geral. Outra coisa que nós percebemos dessa tela é que ela, além de ser bem responsiva, ela também suporta o Glove Mode, que é aquele modo de luvas onde você pode usar, né, com o seu aparelho com luvas. Isso já era visto, por exemplo, no Zenfone 2 e em outros aparelhos da linha Z. Isso é bem legal. Esse aparelho também suporta alguns truques de software, como por exemplo o equilíbrio de branco. Você pode mudar um pouco a temperatura da cor aqui, entre outros, mas nada muito abrangente. Outra coisa que ele tem aqui é o controle de iluminação inteligente, onde ele detecta se ele está na sua mão, etc. Então tem toda essa coisa. Ainda assim, eles não deixam o display ambiente disponível. Isso é um pouco estranho, porque o display ambiente é tipo um mototela da vida, só que já integrado no Android. Muitas empresas não usaram isso. Acho que eles deviam usar porque é um recurso muito legal. Por fim, a tela ela tem uma boa nitidez, você não vê os pixels na tela, é quase impossível. E então você não vai sofrer com essa tela. Eu achei ela bem legal mesmo. Na performance ele não foi tão bem assim. Aqui nós temos um conjunto bem intermediário, que é o Snapdragon 615 da Qualcomm, rodando a 1.5 GHz. Uma coisa que deve ser notada aqui é que ele é o octa-core, só que ele funciona na arquitetura Big Little. Isso significa que, quando o sistema não está dependendo de muita coisa, ele deixa 4 núcleos menos potentes funcionando. Quando ele precisa de mais pancada, mais coisa, ele deixa 4 núcleos ainda mais potentes funcionando. Isso significa que você tem dois processadores diferentes para tarefas diferentes. No entanto, isso acabou saindo meio que mais ou menos. Isso não foi tão bom porque ele sofre com o uso do sistema. Eu vou abrir aqui a central de controle. Vocês podem ver que tem um lag considerável. Isso não é visto em outros aparelhos e no preço o conjunto dele o torna caro. Ele também tem 2 GB de RAM e uma GPU Adreno 418. Outra coisa também que nós percebemos desse aparelho é que, acima de tudo, o desempenho dele nos jogos também não foi tão legal assim. Enquanto ele vai abrindo o Batman aqui pra gente, jogo que eu preferi usar aqui, eu vou comentando um pouquinho sobre quais foram os critérios de teste que nós fizemos aqui. Os testes que nós fizemos foram feitos no Geekbench, no Quadrant e no Antutu. Nesses testes nós percebemos que ele se saía muito abaixo dos concorrentes. Em vários testes ele se provou isso. Até outros concorrentes menos potentes e mais baratos, como por exemplo o LG Prime Plus, fizeram mais pontos nos benchmarks. Claro, benchmarks não mostram o uso na vida real. Nós não podemos tirar conclusões apenas de benchmarks. Mas quando nós fomos testar o Batman, não rodou muito bem, rodou com alguns lags. Então a performance gráfica e a performance real do dispositivo não são tão boas assim. Para quem quer um aparelho desse porte, é recomendável ir num aparelho um pouco mais parrudo, como por exemplo o Zenfone 2, que é quase pela mesma faixa de preço em algumas lojas. E tem um hardware ainda melhor, com uma placa ainda melhor, a mesma que é usada no iPhone 5S. E é um pouco mais barato frente ao conjunto do que esse aparelho. Então vocês estão vendo, ele dá alguns lags consideráveis. Outra coisa que dá para perceber também é que o sistema, ele em tese poderia ser o responsável por isso se ele tivesse uma modificação bem mais abrangente. Não é o caso aqui. A modificação que a Sony colocou é bem simples, não tem muitos itens a mais, então acho que nós não podemos culpar diretamente o sistema por causa disso. Então vamos lá.
Vocês já viram um pouquinho de Batman, tá dando um pouco de lag sim. Então a performance ela foi um pouco afetada. Para quem quer conferir mais resultados, nós temos lá na nossa página do Medium, né, no nosso review do Medium, todos os resultados lá certinho para vocês conferirem. O sistema aqui é um Android 5.0 Lollipop, customizado pela Sony com a Experience UI, como a Sony gosta de chamar. É uma interface muito simples, é uma UI muito simples, então você consegue usá-la sem muitas dificuldades. Então, aqui nós temos, por exemplo, um conjunto muito parecido com o Android puro. A Sony coloca os ícones dela, coloca algumas coisas, mas preserva a essência básica do Android, como a central de controle, por exemplo. Então, os ícones são diferentes, mas a essência do Android não é perdida como em outros aparelhos, como por exemplo na TouchWiz, onde eles modificam tudo. Então, nós temos aqui um sistema um pouco customizado, mas com cores customizadas, ícones, etc., que não fazem muita diferença para o usuário. Nós também temos vários aplicativos da Sony, como os aplicativos PlayStation, os aplicativos modo festa, e-mail, outros aplicativos como AVG Protection, carro CDC, que são bloatware inútil, né? Mas eles podem ser tecnicamente desinstalados ou desativados. Outra coisa que nós percebemos aqui no sistema é que é um pouco complicado mexer em algumas opções aqui do launcher. Você ainda tem uma breve semelhança quando você tenta remover um aplicativo. No entanto, você não remove ele como seria no Android puro. É um pouco complicado mexer um pouco nesse launcher. Mesmo assim, a usabilidade é bem parecida com o Google Now. Por quê? Porque aqui nós temos várias semelhanças, como o background transparente, o ícone, etc. Mas a maneira com que ele age, né, com que ele reage, não é tão boa. A personalização que a Sony coloca aqui, você pode colocar temas. Então eu baixei 4 temas aqui, todos da Disney, que eram os que eles estavam dando de graça. Então eu vou colocar aqui do Pateta. E ele modifica quase todo o sistema. Quando eu fiz o do Xperia 4, eu mostrei para vocês o do Toy Story, do Woody. Aqui, ó, vocês podem ver que ele troca todos os ícones, fica um pouco mais infantil. E é bem legal essa personalização que eles colocam, não tem muita opção para você customizar e não tem muito problema em você fazer isso porque já é algo nativo. Eles mesmo oferecem algumas opções de personalização, isso é bem legal. E a maioria são de graça, você consegue no Xperia Lounge. São poucos aplicativos embutidos no sistema? Não. Você tem vários aplicativos, muita bloatware inútil, como por exemplo Kobo, Dragon Mania, Carro CDC, AVG Protection, entre outros, Monopoly Millionaire. E outras muito úteis, como por exemplo o Track ID, que você pode identificar músicas, o TV Site View, que é meio que um guia da TV, o Twitter e o Facebook já pré-instalados, Office Suite para você visualizar documentos, etc. Então você tem uma boa suite aqui, só que ela é poluída por alguns aplicativos em si. Então basicamente esse aqui é o sistema da Sony. No armazenamento nós temos 16 GB, algo que a Sony relutou em trazer aqui para o Brasil, foi a versão de 8 GB. Isso foi bom, ele tem mais ou menos 11 GB livres, isso é muito legal. E nos sensores nós temos sensor de proximidade, sensor de luminosidade, acelerômetro, giroscópio, barômetro, entre outros. Nas conexões nós temos Wi-Fi 802.11 ABGN, Bluetooth 4.0 Low Energy, o GLTE nos dois em um chip, no outro ele funcionou 3G ou 2G. Nós também temos aqui NFC, Wi-Fi Direct, DLNA e outras conexões próprias que a Sony mesmo usa. Então temos um bom leque de conexões aqui. Nós temos também o Conectividade Xperia, onde você pode configurar aqui o Throw. Ele também tem Miracast, então você tem toda uma opção que a Sony já incluiu aqui. A câmera dele, de primeiro momento eu achei razoável, vou falar a verdade. No modo manual ela se sobressai. Você não tem muitos problemas, por exemplo, para manusear no aplicativo. Vamos dar uma olhada, por exemplo. Graças ao botão, você não tem muita dificuldade para tirar foto. Pelo contrário, você consegue tirar fotos muito bem. E você não tem muitos problemas para focar, etc. Então, o único problema dele é o modo automático. O modo automático é muito ruim, não tem muita configuração. Mas quando você joga ele no modo manual, ele se sobressai. Aqui nós temos 4 tipos de flash. O automático, o de preenchimento, a redução de olhos vermelhos e a luz forte, que já fica ativado desde então para você ir vendo o resultado. O flash de preenchimento,
ele preenche a imagem com flash e realça um pouco a iluminação. O automático é o normal e os olhos vermelhos autoexplicativo. A câmera de 13 megapixels tira fotos boas e é uma ótima câmera para um smartphone desse porte. No entanto, nós temos uma concorrência como o Zenfone 2 e Moto X Play, que tem câmeras levemente melhores e que tem mais opções que o smartphone da Sony. Na frontal ele tem 5 megapixels, grava até em Full HD, assim como a câmera traseira. Ele tem algumas opções aqui, como o efeito RA, onde você pode criar meio que um mundo virtual aqui. Vamos ver se agora funciona. No hands-on não funcionou. Redefinir. Redefinir. De novo. Vamos ver se ele vai agora. Não vai, não tá rodando. Mas você tem como criar um mundo, né, por fora. Então vamos ver se esse vai. Não. Mergulho. Tá me trollando isso aqui. Esse vai. Isso é certeza. Então ele cria meio que um mundo virtual. E isso é legal por parte da Sony. Então as fotos estarão no nosso Flickr. O link está aqui embaixo e também no nosso Medium. No multimídia ele se saiu bem também. Os equalizadores que a Sony coloca aqui são muito bons e a qualidade de som é excepcional. Eu vou abrir aqui o meu Play Música. Não, obrigado. Vamos colocar... Muita gente gostou de Cia no último review, então vamos lá. Então o áudio é bem alto, então você consegue ver todas as nuances de som, isso é bem legal. E você tem um equalizador muito bom. Eu vou tentar mostrar aqui no aplicativo Música, é um pouco complicado de chegar nele. Mesmo assim você consegue ter boas configurações de áudio, principalmente graças ao Clear Audio Plus, que realça esse áudio. Graças ao Clear Audio Plus, é esse áudio que vocês estão escutando agora. Então essa opção já vem ativada de padrão. Eu também ativei o normalizador dinâmico, que dá um pouco de diferença, mas não dá tanto. Então, meio irrelevante isso para adicionar aqui nesse review. O preço dele é de R$ 1.299. É um preço um pouco caro, principalmente por causa do conjunto que nós temos aqui. É um conjunto bem ruim frente a outros smartphones e poderia ser um pouco melhor graças, né, a esse preço que eles estão colocando, que é um pouco caro. Então o preço não condiz com o que ele oferece e tem smartphones melhores no mercado. Mas quem procura um smartphone à prova d'água e que tem uma câmera boa, pode procurar o M4 Aqua. A bateria dele durou bastante, cerca de um dia em uso leve, 20 horas em uso médio intenso, e uso intenso ele durou até 15 horas. Então foi uma média bem legal, escutando Spotify e tudo mais. No Geekbench existe um teste onde nós deixamos a tela ligada por horas e horas e horas, até ela esgotar. Ela ficou com cerca de 7 horas e 11 minutos com a tela ligada, desde 100% até 1%. Isso é bem legal e mostrou que você pode fazer até 8 horas de tela com a maioria das coisas ligadas. E por fim, também temos que falar aqui no multimídia, que eu estava quase esquecendo, que ele tem um aplicativo de vídeo que suporta MKV, entre outros. Então é um aplicativo de vídeo bem completo, é da própria Sony, e ele suporta bastante formatos. Então você tem algo bem legal, e ele tem integração com o Crackle, que é um serviço da própria Sony, que permite que você dê uma olhada nos seus vídeos. Ele é gratuito. Concluindo aqui, é um smartphone bem legal. No entanto, pelo que ele oferece, o preço é muito caro e tem algumas coisas que poderiam ser melhoradas, como por exemplo o hardware e um pouquinho da câmera, porque no modo automático ela decepciona. O preço não condiz muito com essa parte e eu acho que a Sony deveria caprichar um pouquinho mais nisso. Nos tops de linha ela sempre caprichou, etc. E nesse caso ela devia caprichar um pouquinho mais. Tudo bem? Pessoal, esse aqui foi o review do M4 Aqua.